pessoal, estamos aqui direto do CIOSP 2023, no estande da Filozon, aqui no CIOSP, um dos maiores congressos de odontologia do mundo. E esse ano temos aqui o Ozoncast, que é o podcast do ozônio, que traz diversos profissionais, especialistas, profissionais renomados do Brasil compartilhando a sua experiência com ozônio nas mais diversas áreas. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um conterrâneo, né, de Santa Catarina, o Dr. Bruno Melo, que é especialista, mestre e doutor em implantodontia, tem uma vasta experiência. Há alguns anos ele inseriu a ozonioterapia na prática clínica e hoje ele está aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência e mostrar como que o nosso novo gerador, já que ele tem, né, uma experiência anterior, como que ele implementou a prática clínica dentro principalmente da implantodontia. Dr. Bruno, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, é um grande prazer, um orgulho e alegria tê-lo. Pode se apresentar e contar um pouquinho para a gente aí dessa experiência. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da Letícia, em nome de todo o pessoal da Filozon. Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre aquilo que a gente já desenvolveu com a ozonioterapia, né? Eu me lembro que quando eu me formei lá na Univale, lá em Itajaí, me formei lá em 2001, nós não conhecíamos nada naquela época da ozonioterapia. Ela era alguma coisa assim muito vaga, né, que a gente ouvia falar. Bruxaria. O pessoal dizia que é bruxaria, né? Aí depois eu saí me formei na universidade, entrei na especialização em implantodontia na Universidade Federal de Santa Catarina em 2002. E mesmo fazendo implantodontia, eu tenho já 20 anos de implantodontia, naquela época a gente também não via falar nada da ozonioterapia, né? E estava numa universidade de vanguarda, né? Dentro de um núcleo de trabalho com implantodontia bem forte lá em Santa Catarina. Posterior a isso, fui buscar um mestrado em São Paulo, em Campinas, né? Na São Leopoldo, e nada da ozonioterapia também aplicada à implantodontia, né? E aí depois no doutoramento, onde a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso, né? Onde a gente começou a ouvir falar um pouquinho mais, mas foi graças à insistência da Filozon, graças ao que a Letícia vem colocando aí, essas ideias e tentando trazer isso, e graças a um grupo também de profissionais que inclusive me capacitou para exercer a ozonioterapia, né? Que é liderado pelo professor Sérgio Brusadelli, ali de Brasília, que teve lá em Florianópolis. Nós fizemos uma espécie de credenciamento com os professores da casa, da nossa universidade, que nós exercemos as coordenações das pós-graduações lá na área da implanto. E foi uma experiência fantástica, porque aquilo ali abriu uma nova janela para a gente dentro da implantodontia, né? A implantodontia, eu sempre digo assim, ela trabalha com um meio muito contaminado, né? Porque muitas vezes a gente vai colocar implantes em pacientes que tiveram doenças periodontais muito graves. Então as bactérias estão sempre ali correlacionadas com o implante. E além de colocar implantes em pacientes que tiveram problemas periodontais, e às vezes essas bactérias elas são resistentes, elas ficam, o complexo vermelho bacteriano fica na cavidade oral dos pacientes, isso se reflete às vezes para a implantodontia também. E temos perdas de implantes, muitas vezes, por esses índices de bactérias que ficam presentes na cavidade oral e pela dificuldade, às vezes, até de manutenção, de higienização do paciente. Mas o ponto principal, quando eu comecei a usar a ozonioterapia, foi a gente perceber a evolução do processo de osseointegração. E principalmente os pós-operatórios que nós tínhamos frente aos procedimentos cirúrgicos realizados. Isso foi, assim, Letícia, uma quebra de paradigmas. Isso porque é muito importante, né? A gente olhava assim e dizia assim, como que isso está cicatrizado em uma semana dessa forma? Como que essa sutura está se apresentando depois de uma semana dessa forma? Que antes a gente não conseguia ver isso, né? Até com pacientes assim, às vezes que tinham dificuldade de higienização, que não cuidavam no pós-operatório de uma forma tão eficaz, né? Então começou a acender uma chama, inclusive não só em mim, mas no nosso grupo de professores que nós temos lá na universidade, lá da Unisul, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e dizer assim, poxa,
tem coisas diferentes aqui. E Alguma aí, coisa tá acontecendo. alguma coisa está diferente, né? E aí foi onde a gente começou a pesquisar, a gente começou a entrar mais a fundo sobre a ozonoterapia. E logo depois que eu me lembro que a gente teve um presente, né, uma doação, né, da Filozon, isso agradeço mais uma vez, uma parceria, né, da Filozon lá com a nossa universidade, que logo que chegou o aparelho de ozonoterapia lá dentro da nossa universidade, acho que foi 3, 4 meses depois, a gente já fez o curso de credenciamento em ozonoterapia. Aonde daí sim o grupo, né, de profissionais que fizeram as aulas nos mostraram tudo aquilo que a gente precisava e sanar as dúvidas, porque muita gente fica com muita dúvida, né? Será que isso dá certo? Será que isso não dá certo? Né? Toda nova tecnologia gera essa dúvida, né? Porque a gente pode ler trabalhos, mas depois que a gente tem a experiência clínica, isso muda, né, a nossa percepção, porque a gente vê na prática isso acontecendo, né? E a questão da osseo-integração foi algo que a gente ainda nem falou aqui, praticamente. E o que a gente vinha falando é isso, que muita coisa hoje tem vários aspectos que o dentista pode controlar, que ele pode escolher o melhor material, ele pode ser um excelente técnico, ele pode escolher várias coisas, mas a fisiologia é algo que depende do paciente, né? E assim, ó, o que eu acho mais bacana de tudo é que existia e existe até por alguns profissionais uma descrença na questão do ozônio. Por quê? Mas eu vejo isso aqui que é por falta de conhecimento, por falta de tentar entender e pensar um pouco em terapias coadjuvantes aos tratamentos que são aplicados dentro da odontologia, né? Principalmente na minha área que é implanto. A gente sempre diz assim, o ozônio não vai fazer com que o teu implante tenha um super torque de travamento primário ou algum outro tipo de nuance, mas ele vai te ajudar muito no processo cicatricial. Ele vai diminuir vários viés no teu processo de osso-integração. Ele vai te dar mais segurança, porque você está trabalhando desde a bioestimulação, você está trabalhando com processo inflamatório, você está trabalhando com processo infeccioso, em diferentes dosagens da ozonoterapia. Então, tudo isso é fantástico quando a gente vai fazer um implante ou preparar um paciente para receber implante, que às vezes tem que fazer extrações múltiplas, tirar vários dentes que estão infectados. Só o fato de você usar o gás, usar a água ozonizada, você modifica aquela flora bacteriana presente na cavidade oral que te dá segurança às vezes para você colocar até o implante de uma forma imediata naquele alvéolo, né? Ou te dá uma segunda oportunidade de você esperar cicatrizar esse processo de extrações que você fez e colocar o teu implante no segundo momento com um osso já totalmente diferente, com uma microbiota já diferente já na cavidade oral, porque a ozonoterapia ajudou nesse processo. Então, são várias coisas que ele soma dentro do tratamento proposto que eu acho que o implantodontista tem que começar a pensar sobre isso. Abrir a mente. Abrir a mente, né? E foi o que aconteceu com a gente abriu a mente, né? Nós somos muito críticos, você conhece a gente, eu né, Letícia? Sei, e um grupo super forte de profissionais, todos de alto nível. Todo mundo tem mestrado, todo mundo tem doutorado, entendeu? Não é qualquer um que chega lá para nós que conta qualquer historinha que a gente usa, qualquer tipo de produto. Então, assim, a gente olhou para a Filozon, primeiro descobriu que é uma empresa que tem uma seriedade em fazer os geradores, que tem empresas que, não sei, eu não conheço, tem outras empresas, mas assim, a gente percebeu o carinho que a Filozon tem de fazer as máquinas, de fazer o gerador de ozônio, a assistência que ela nos dá dos aparelhos, né? Poxa, tem que calibrar de vez em quando, ter alguma coisa. Isso é fundamental, porque a gente quer facilidade dentro do consultório, né? Sim. E o equipamento novo agora que está aí proposto, que até parabéns aí pelo registro, saiu agora, né? Dental. O Dental ele veio assim para ser aquele amigo do implantodontista, do dentista. Então as ferramentas que foram feitas dentro do Dental são ferramentas que estão muito mais fácil. Tem um pedal de acionamento, tem uma caneta de acionamento muito parecida com as canetas de alta rotação que a gente usa, para você aplicar o gás, para você usar cânulas ali. Ele te facilitou a vida, né? Então, ele está mais combinando com a odontologia. Não que os antigos, e eu tive equipamentos antigos, né? E ainda uso, né? Mas que não que os antigos também não façam. Mas o Dental veio de uma forma totalmente espetacular.
queria falar, você falou sobre a ação antimicrobiana e eu me lembrei de algo importante, que é quando a gente usa antibiótico de alguma forma, a gente tem uma seleção, né, de micro-organismos. Isso acaba depois podendo a gente ter essa questão da resistência microbiana. E com o uso do ozônio ou da água ozonizada, enfim, a gente tem um amplo espectro antimicrobiano, então a gente não tem, né, relatado em literatura, etc., a questão da resistência. Então isso é um aspecto que só por isso a gente já deveria pensar em ele iniciar o tratamento, né, porque você falou muito a questão da microbiota, e a microbiota hoje a gente sabe o papel, né, dela ser saudável e quanto ele pode desencadear doenças e tudo mais. Mas a gente queria falar um pouquinho mais aqui da tua experiência, né? Conta um pouquinho para nós, né, para quem está assistindo aí, Bruno, como que você utiliza então ozônio na tua prática clínica, na cirurgia de implantodontia? Bem, a gente começou a tatear o ozônio e colocar ele de uma filosofia de trabalho primeiro. Então, todos os casos que nós operamos na clínica privada e também dentro da nossa escola, nós utilizamos a ozonioterapia como tratamento coadjuvante. Todos os casos. Uma das coisas importantes dizer para vocês, assim, poxa, nós temos curso de especialização lá, nós estamos indo para a nossa 10ª turma de especialização, e a gente sabe às vezes que um paciente que é operado numa universidade, ele não tem um controle tão exímio, tão de perto como um paciente do nosso consultório. E depois que a gente começou a usar a ozonioterapia no tratamento lá na implantodontia, a gente percebeu que esses pacientes, a gente diminuiu assim, a gente teve um silêncio pós-operatório muito, muito bacana. Tanto de processos infecciosos, etc. Então imagina na tua clínica diária, que você consegue controlar mais o paciente, que o paciente está mais perto de você trabalhando com a ozonioterapia, eu acho que foi o que aconteceu comigo, foi realmente um divisor. E como é que a gente usa, né? Eu até trouxe aqui um caso para mostrar para vocês aqui. Não vou me ater ao implante, não vou me ater a nada disso. Eu quero falar de como que a gente usa hoje a ozonioterapia dentro dos tratamentos de implante, né? Então, eu trouxe um caso aqui para vocês observarem, uma extração de um dente, de um incisivo central, né, do dente 21, que tinha uma lesão, tinha um cisto aqui, estava com problemas periodontais, tinha profundidade de sondagem, e precisava ser extraído para colocar um implante, né? Então foi feita toda uma avaliação, né, tomográfica dessa região, o osso era possível colocar implante, tinha condições de colocar dentro do posicionamento ideal desse implante. Foi feita a extração dentária, né, com o maior cuidado possível, não vou me ater a esse tipo de situação, não é o caso aqui, né, falar sobre a técnica da extração, de que maneira faz ou não. A fresagem, né, do implante com as brocas preconizadas pela empresa do implante que a gente trabalha. E aí aqui começa o uso da ozonioterapia. Primeiro que a gente sempre lava todo o alvéolo do implante com água ozonizada, certo? Uma concentração de 60, que é a maior que hoje a gente dá para ter um pouquinho mais, né? Mas é uma concentração que eu acho muito bacana, que promove uma ação antimicrobiana. Sim, é isso porque mesmo. A gente tem uma flora bacteriana totalmente instalada aqui dentro, né? Então a gente começa a lavar com água ozonizada e simultaneamente com o lavar da água ozonizada, a gente também faz a aplicação do gás antes de instalar o implante. Antes do processo já começa antes de instalar o implante, tá? Então a gente extrai o dente, cureta todas as lesões que estão presentes ali ou não, né? Se tiver lesão ou não, a gente faz a lavagem com água ozonizada e depois que termina o processo de fresagem dos implantes, a última broca, antes de instalar o implante, a gente vem com a água ozonizada e o gás. E faz uma fumegação com o gás ali junto com a água ozonizada, porque o gás conduz, ele tem maior ação quando ele está ligado à água. Sim, né? Ele mesmo. tem uma proliferação melhor e ação do ozônio. E a gente usa uma concentração em torno de 10 na seringa. Letícia, é mais ou menos o que a gente tem usado. Tá? A água a 60, que eu acho importante a gente frisar isso, essas concentrações. E a gente faz a utilização da água com o gás antes de instalar o implante. E aí a gente vem e instala o implante, né? O implante propriamente dito. Ou seja, eu tenho um alvéolo que ele sofreu
é uma ação antimicrobiana com água em alta dosagem de quantidade de ozônio. Volume também. E eu tenho o gás que também agiu aqui para um processo anti-inflamatório nessa concentração, que está mais ou menos ligado dessa parte. E assim a gente prepara o alvéolo antes de colocar o implante. Então colocamos o implante, né? O implante ficou lá travado dentro de um bom travamento de newtons, tá? E está lá o implante instalado com o alvéolo preparado, né? E com o ozônio aqui atuando como um coadjuvante do processo de osseointegração, né? Principalmente na questão bacteriana aqui, na questão de processo inflamatório e a bioestimulação. Mas aí vem mais alguns detalhes. Aqui a gente fez enxerto de tecido conjuntivo nessa região, entendeu? Colocação de biomaterial, né? Nós utilizamos muito, Letícia, também o LPRF enriquecido com ozônio. Então a gente trabalha muito isso lá. Então remove, né, o sangue do paciente, faz a centrifugação e ali a gente mistura junto com o LPRF, a gente também ozoniza ele. E a gente coloca ele para potencializar a liberação dos fatores de crescimento também. Para levar fatores de crescimento para o processo cicatricial, onde a gente está fazendo enxerto ou está fazendo implante. E isso tem resultados assim fantásticos, sabe? Porque além de você estar trabalhando com a bioestimulação, você tem fatores de crescimento que você está levando também. Né? Essa questão dos fatores de crescimento, você falou, agora eu te interrompi. Não, que isso, eu estou tossindo aqui também. Pois a gente teve um professor aqui agora, essa tarde, especialista em IPRF, enfim. E eu estava pensando, né, existe essa barreira ainda de alguns profissionais terem um preconceito do ozônio por conta aí da mídia, por conta de questões passadas do ozônio, ou até por conta de profissionais que não utilizam a ferramenta de uma forma adequada. Mas pense, se o cirurgião dentista ele já tem essa visão, ele já usa há tanto tempo o IPRF, o PRP, enfim, todos os fatores. O ozônio, praticamente, ele tem o mesmo modo de ação, né? Ele é uma técnica biológica, então assim, não deveria existir essa dificuldade de entendimento. Com certeza. O ozônio em baixa concentração, 5, 3, cara, ele bioestimula muito. Mas eu quero, se o profissional já tem a visão, entende que o IPRF é importante, não deveria haver essa dificuldade de entender o ozônio, né? Com certeza, com certeza. Preconceito, porque eles são vias similares, eles vão trabalhar juntos. Eles trabalham juntos, um interligado ao outro, né? Aí, Letícia, a gente faz assim, né? Aqui eu coloquei até uma foto aqui de 9 microgramas por ml, né? Que é a concentração que a gente usa do gás, 9 a 10, tá? E aí tem mais uma coisa que eu faço muito também, depois da cirurgia. Quando eu terminei a cirurgia, antes de instalar aqui, no caso a gente colocou aqui, nesse caso, um provisório sobre esse implante, foi uma estética imediata que a gente fez, né? Eu, antes de instalar o provisório e tudo, eu aplico mais uma quantidade de gás em alguns pontos, como se fosse uma anestesia infiltrativa. Certo? A concentração de 10 também. Certo? Não é nenhuma técnica de outro mundo. Não, é super simples, né? Você vai lá, faz uma aplicação de 1 ml num ponto, 1 ml num outro, uns 3 pontos, assim, com os 3 ml, no palato também, certo? Para que haja essa bioestimulação e melhore esse processo inflamatório, e principalmente em áreas onde a gente tira enxerto de tecido conjuntivo, que é a área mais sensível dos pacientes, onde a gente tira o tecido conjuntivo do palato. Ali é onde a gente faz esses aumentos de enxerto ali nessa região anterior. Então, assim, o que a gente percebe, o relato do paciente, a diminuição da dor, o processo cicatricial dessa região de onde a gente tirou o tecido conjuntivo do palato bem mais acelerado, diferente do normal. Isso a gente vem vendo de uma forma muito bacana com a utilização da ozonoterapia, certo? Então, são situações que eu uso dessa forma. Então, tanto no momento pré a colocação do implante, como também pós. Eu acho que você também tem que estimular ali, né? E é assim que a gente trabalha com a ozonoterapia no caso da implantodontia, tá? Deixa eu passar alguns detalhes interessantes também que a gente faz. A gente trabalha muito com, como eu falei para vocês, com IPRF, LPRF, onde a gente enriquece ele com a ozonoterapia. Então coloca o gás junto, mistura, faz a infiltração do gás no LPRF para ter uma linha junto com os fatores de crescimento, estimular mais esses fatores de crescimento.
Nós trabalhamos muito também com apsectomias, quando tem que fazer apsectomias, cortar o ápice da raiz, remover aquela lesão lá e manter o dente, fazer uma obturação retrógrada, por exemplo. O ozônio é fundamental, porque a gente sabe que existem taxas de recidiva de cistos periapicais quando a gente faz apsectomia, né, Vitória? Que são descritos na literatura entre 17% a 20% de recidiva, às vezes até mais. Bem alta. Então, com a utilização da ozonoterapia, que são bactérias extremamente anaeróbias que vivem ali, a gente tem tido resultados assim de diminuição dessas taxas de recidiva de cistos muito grandes pelo fato de também utilizar a ozonoterapia em uma concentração maior ali, o gás e a água, a contaminação, entendeu? Porque você está fazendo uma ação antimicrobiana forte, né? Além da antibiótico terapia, que a gente usa também sistêmica, mas ele vem assim atuando de uma forma muito legal para isso. É uma técnica, eu gosto de frisar isso porque é uma técnica complementar, né? A gente não está aqui para tirar uma coisa. Eventualmente a gente vai fazer ajustes em protocolos, mas o ozônio ele só vem para agregar, né, aos procedimentos. Você tem algum relato, alguma experiência com você falou disso, me veio outra coisa, sensibilidade dentinária? Olha, eu não sou um dos caras que mais trato sensibilidade dentinária, que não é muito minha praia, né? É mais a área da implantodontia. Sim. Mas na minha clínica, por exemplo, como tem o aparelho lá, né, o Dental, e a gente já chamou assim, os dentistas que trabalham com a clínica geral, né? E mostrou para eles da importância da ozonoterapia. Nós já temos relatos, sim, de sensibilidade dentinárias, assim, com melhoras tremendas, entendeu? Pelo uso principalmente com aquela cânula, a campânula, né? Que o Dental tem, que você consegue colocar em cima da retração e aplicar o gás ali de uma forma bem eficaz. Né? A gente tem relatos também com o uso do creme dental e associado com certeza ao gás, a literatura já demonstra, né? Mas ainda eu acho que é uma área que os protocolos precisam ser melhores estabelecidos, né? A gente até veio conversando isso há algum tempo atrás, né? Que é a questão da perda de implantes, né? A gente sabe que ainda, óbvio, são vários fatores que podem levar à perda de um implante, né? A gente tem a técnica do profissional, a gente tem alguns erros ali, a questão da contaminação, mas a gente queria, da tua opinião mesmo, se a ozonoterapia ela pode auxiliar com essa relação de perda de implantes, reduzir essa taxa de perda de implantes. Vitória, essa pergunta é muito interessante, porque a gente percebe que o sucesso da implantodontia, né, o índice de sucesso, ele vem aumentando estatisticamente mais a partir de quando nós começamos a utilizar a ozonoterapia. Tá? Inclusive, nós estamos agora fazendo um trabalho de pesquisa lá, que está pronto o projeto, onde a gente vai fazer instalação de implantes utilizando em um sítio o gás e a água, e depois nós vamos utilizar num outro sítio, na mesma boca do paciente, só irrigação com soro fisiológico. Então, num sítio água ozonizada e o gás, e no outro só soro fisiológico. Vamos instalar os implantes. E nós vamos ver qual vai ser o índice de osseointegração desse implante, que nós vamos medir com o Ostel, que é um aparelho que, através de radiofrequência, mede qual é o contato do osso ao redor desse implante. Então nós vamos conseguir observar quanto que o uso da ozonoterapia ela acelerou o processo da estabilidade secundária dos implantes, né, e consequentemente da osseointegração. Mas clinicamente a gente já percebe isso, sim. Por quê? Porque hoje em dia a implantodontia, né, as empresas que trabalham com implante, elas têm uma taxa de sucesso em torno de 98%, 97%, 98%. É o índice de sucesso dos implantes. E nós lá dentro do curso e das clínicas privadas, nós percebemos que com o uso da ozonoterapia nós melhoramos essa taxa, esse índice de sucesso. E foi muito interessante, né? Então, assim, em breve acho que a gente vai ter mais respostas científicas aqui, inclusive trazendo para a Filozon esse trabalho para que a gente publique, inclusive numa revista de alto impacto, até para que a gente possa realmente trazer uma metodologia que foi feita. Então nós estamos imbuídos em fazer esse trabalho esse ano e trazer esses resultados e publicar isso aí em relação à implantodontia. Ó, que tá gravado, hein? Tá gravado, pode cobrar.
Não, é que realmente a gente, né, você já sabe da história e a gente vem enfrentando ainda, apesar do mundo estar evoluindo, de a comunicação estar muito avançada, a gente ainda enfrenta algumas dificuldades, alguns profissionais que desconhecem, falam que, né, que não tem evidência, que não funciona, e aí ao mesmo tempo a gente vê, né, tantos profissionais buscando excelência como você, como outros, né, falando, não, mas eu sei, né, eu vejo, eu acompanho, eu estudei, tem fundamento bioquímico, né? Mas o que falta ainda, eu acho, então, nessa área são estudos mais específicos como esse, e a gente vai estar evoluindo nesse sentido e contando, né, com grupos como os de vocês, e que isso faz toda a diferença, né? Todo o desenvolvimento científico. Mas tem alguns profissionais que, às vezes, eu queria fazer essa pergunta para você esclarecer, alguns profissionais que ainda se apegam um pouco, ou estão, né, preocupados, né? Mas eu vou fazer esse investimento num aparelho, é caro. Como que isso vai retornar? Quanto tempo eu vou demorar para retornar esse investimento? As pessoas questionam, né? E, eu vou cobrar mais? Como que isso funciona? E eu explico, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Bem, eu tenho uma filosofia de trabalho que é o seguinte, eu quero trazer o melhor para mim, dentro da minha prática clínica e também para o meu paciente. Então, qualquer aparelho que eu compre hoje em dia, qualquer investimento que eu faça de equipamento ou de terapias ou de, enfim, eu estou pensando primeiro o seguinte, eu melhorar a minha técnica de trabalhar e melhorar aquilo que eu vou entregar para o meu paciente. Então, eu às vezes faço, né, é importante a gente fazer conta, é óbvio, né? Não, a gente está falando aqui para um público profissional. É importante, né, fazer conta, e a gente sabe que todo mundo tem um orçamento, né? E isso precisa ser falado. Mas o que eu digo assim, é que nem eu digo assim, um implantodontista, né? O implantodontista que tem um motor de implante não tem nenhum. Porque se dá um problema no motor, no meio de uma cirurgia, acabou a cirurgia e o paciente às vezes tem que suturar, tem que fechar, entendeu? Então eu digo assim, poxa, e normalmente se compra o primeiro motor, se compra o mais baratinho, porque não quer investir tanto, né? E depois de um certo tempo, esse profissional compra um motor melhor, mais adequado, que tem uma calibração diferente. E aí eu pergunto para o implantodontista, né? Por que tu não comprou mais um baratinho? Por que você comprou um motor de implante melhor? Né? Porque você quer fazer que o teu trabalho fique melhor, você quer comprar um implante com contra-ângulo melhor, com LED, para você enxergar melhor. Você está cobrando mais daquele teu paciente porque você está usando o contra-ângulo que tem luz, sabe? Então eu faço essa analogia, né? Então acho que o equipamento da ozonoterapia, ele requer um investimento, sim, mas os benefícios que ele vai estar trazendo no teu tratamento diário e principalmente também para você se resguardar e ter mais um coadjuvante para trabalhar com essa flora bacteriana que está sempre perseguindo a gente na cavidade oral, é muito substancioso o benefício. Então, você pode aumentar o teu preço, fazer um valor diferente porque você é um profissional que está utilizando equipamentos, né, de vanguarda, e que são coadjuvantes, claro que você pode cobrar mais. Você pode aumentar um valor a mais no teu implante, entendeu? Por isso. Sim, você está oferecendo mais segurança, mas eu acho resultado melhor, né? E a partir do momento que, eu fiz essa cirurgia, nossa, eu não inchei, eu usei muito menos, eu tive menos intercorrências, né? E até o meu processo cicatricial foi diferente. E a garantia para o profissional de que que ele vai ter um resultado melhor, né? Claro, que ele não vai se incomodar depois, né? Porque claro. você não quer que o paciente tenha intercorrência. Com certeza. Então... eu sempre falo assim, o dentista que geralmente busca ozônio é o dentista diferenciado, né? Aquele que já faz uma boa técnica, que já tem bons resultados, mas que quer melhorar isso, né? Quer potencializar isso. Sim. Porque também só o ozônio não é milagre, né? Não adianta fazer uma cirurgia, né, mal e porcamente e esperar que o ozônio vai fazer todo o trabalho, com certeza. Eu acho que assim, ele vem como um excelente coadjuvante, entendeu, na implantodontia. Eu vejo assim um recurso fundamental. Hoje, por exemplo, eu não consigo trabalhar os meus casos sem água ozonizada. Eu não consigo trabalhar a instalação dos meus implantes sem antes aplicar o gás. Virou uma rotina para mim, sabe? E a gente fica até inseguro, né? Se não tem equipamento ali, então, nem cooperar, então. Então assim, não, que a gente não pode fazer sem.
Mas quando você começa, né, a utilizar ele, ver os benefícios, você começa a querer fazer com que aquilo ali vire rotina na tua prática clínica. E é isso que a gente conseguiu estabelecer dentro da nossa filosofia de trabalho, né? Tanto na clínica privada, como também nos cursos. Então a gente mostra para os alunos lá na universidade o que é a ozonoterapia. Tivemos várias vezes lá a apoio da Filozon lá com aulas extremamente específicas da ozônio. E eu acho que assim a gente começa a difundir essa terapia, né? Que vai ajudar muito, só tem a ajudar. E então, a gente está com o nosso tempo aqui, mas assim, fala pro implantodontista raiz, aquele que não conhece ozônio, que quando você fala a palavra ozônio para ele já fecha... Já fica meio cabreiro. Né? Fala para ele assim, por que realmente a gente precisa mudar e abrir a mente e entender por que o ozônio, ele não precisa ser biológico, ele não precisa ser, enfim, por que ele vai ter que mudar essa percepção? Bem, eu trabalho há 20 anos com implantodontia, né? Eu tenho 22 anos de formado, vou fazer 23 agora. Entrei bem cedo, logo que me formei na minha especialização em implante. Fica contando a idade aí agora. A gente vai se denunciando, entendeu? Mas eu também vim da implantodontia raiz. Eu vim da implantodontia que não tinha tratamento de superfície o implante. Os implantes eram usinados. Era só hexágono externo naquela época e aí começou a aparecer o hexágono interno. Então eu também venho de uma filosofia lá de muito tempo atrás. E eu digo assim, o implantodontista hoje, ele tem que abrir um pouco mais a cabeça dele, a mente, sabe? Porque ele convive e ele vive tratamentos extremamente em linhas tênues, que é sonhos de pessoas que perderam dentes, que querem colocar implantes para poder sorrir melhor, para poder se alimentar melhor, e você quer sucesso nisso. Então eu quero diminuir o meu viés. Eu quero diminuir os meus erros, eu quero diminuir contaminações. Acho que o implantodontista raiz precisa entender que a ozonoterapia veio para realmente associar as técnicas que ele faz de uma forma bem feita e dar o resultado esperado. É isso. Eu falo, você vem de uma escola muito rígida, de um grupo, né? Tá lá na universidade e quando você começou a dar esses relatos para mim, realmente fiquei muito empolgada com a área do implante, né? Porque eu sempre via essa barreira, né, do profissional. Mas, né, eu entendo que a ferramenta ela é maravilhosa. Você não precisa usá-la em tudo, mas se você usar dentro da sua área de atuação e trouxer melhores resultados com uma ferramenta que é biológica, que não tem efeitos colaterais, praticamente sem contraindicações, você só está agregando, é isso que precisa entender. E assim, ó, Letícia, simples. O implantodontista raiz, né, eu vou dizer, né? Cara, o implantodontista raiz tem que se atualizar. Tem que estar na vanguarda, entendeu? O dentista, qualquer um, cara, né? Qualquer um, em qualquer área tem que se atualizar, certo? Então, se você daqui a pouco não começa a utilizar terapias e fazer tratamentos que tenham resultado para o teu paciente, você às vezes começa a perder para os outros que estão aí, que têm a mente mais aberta e que procuram associar terapias coadjuvantes para tratar os seus clientes, os seus pacientes e dar o resultado final. Então, acho que esse implantodontista tem que realmente observar as suas casuísticas. Tem implantodontista que acha que é normal perder implante. Sim. O implante deu zebra e tal. Acontece. Eu me frustro quando eu perco um implante. Acontece. Quando o implante não osso integra. E aí eu fico pensando, por que ele não osso integrou? Eu fiz tudo certo, Eu fiz tudo certo. Não, poxa, é porque realmente o osso era um osso de uma qualidade, entendeu? Mas, poxa, daqui a pouco você ficar numa especialidade onde a perda de implante se torna algo rotineiro. A gente não pode aceitar isso, cara, tu né? tem que se reavaliar. E eu acho que é isso aí. A gente tem que sempre estar se reavaliando, se inovando, entendeu? E aberto a outras opções de tratamentos de coadjuvantes, como a ozonoterapia, que vai ajudar muito a gente na implantodontia. É isso aí. Eu acho que é esse maior controle do fisiológico, né? Otimizar o nosso organismo, dar condições, né? Algo que talvez você não estava olhando, que você passe a olhar de uma outra forma, com melhores condições, né? Nós queremos te agradecer, né, Vitória? Isso, pela presença. É realmente um prazer muito grande dizer que nós queremos
seguir nesse caminho, levando a ozonoterapia para a implantodontia, levando esses benefícios para que os pacientes possam ter, né, mais conforto, mais resultado, mais rápido e que todos os benefícios do ozônio cheguem aí na maior parte dos dentistas. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a Filozon pelo esse convite, a Letícia, a Vitória aqui pela esse engajamento e trazer profissionais realmente para falar desse assunto, né? E é interessante que a gente debata mais esse assunto, que isso chegue realmente para o implantodontista, porque eu tenho uma experiência, eu nunca gosto de falar assim, pela minha experiência. Eu acho que isso não soa muito bem, eu sou muito científico, sabe? É verdade, por isso que Mas a gente olha os resultados que a gente tem e também buscou na literatura o embasamento, porque não é pouco aquilo que está publicado sobre a ozonoterapia. Então, quem acha que não tem nada publicado, vai no PubMed, olha, porque tem muita coisa publicada lá, certo? Então, assim, eu agradeço realmente isso e estou à disposição para bater mais papo, para a gente conversar mais sobre a aplicação da ozonoterapia na implantodontia. Obrigado de coração pelo convite de vocês aí. Obrigada, pessoal. Continue acompanhando aqui os nossos Ozoncasts que vão ficar disponíveis aí. Até mais. Tchau, tchau.